Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos reflexos do Espiritismo, o Espiritismo no Brasil, Ismael e o Consolador, a homeopatia no Brasil antes de Kardec, primeiras obras espíritas publicadas no Brasil, a primeira edição de O Livro dos Espíritos no Brasil, o primeiro periódico espírita brasileiro, o primeiro centro espírita brasileiro, a Federação Espírita Brasileira, as dificuldades do início, o Pacto Áureo, nomes importantes do movimento espírita brasileiro, a Associação Médico Espírita Nacional e Internacional, o Espiritismo no mundo. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de número 31 da série Espiritismo Olhar. Hoje nós vamos estudar as ressonâncias do Espiritismo. O que isso quer dizer? A principal ressonância do Espiritismo que nasceu na França foi o Brasil. Foi para onde ele veio, para onde ele se estabeleceu e está se estabelecendo. E daqui expandindo para o mundo. Então nasce na França, vem para o Brasil e expande para o mundo. Nós vamos observar nesse estudo que já em 1875, por aí, nós já tínhamos aqui os estudos espíritas já por Allan Kardec, né, que já chegou ao Brasil o Livro dos Espíritos. E antes disso, também o Brasil já estava assim, já ensaiando, né, para ser essa pátria que receberia o Espiritismo. Então, nós vamos ver como é que isso aconteceu, como é que foram essas possibilidades, né, a partir desse estudo. Então, minha gente, agradecemos a Jesus, aos mestres amigos, pedindo a eles o conforto que precisamos das suas presenças para realizarmos esse trabalho. Então, que o mestre nos abençoe e que o mestre nos auxilie. Vamos iniciar o nosso estudo, né, com aqui, Espiritismo Olhar, estudo 31, reflexos do Espiritismo. Tamanha proposta, tamanha repercussão. O Espiritismo modifica tudo e todos que abrem para ele o seu coração e a sua intelectualidade. Abrir o seu coração e a sua intelectualidade para o Espiritismo, meu amigo, minha amiga, então ele vai te modificar. Por quê? Pelos seus ensinamentos, pelo diálogo que ele estabelece com você. O diálogo do Espiritismo é com cada um individual. E o individual transformado, modificado, ele gera o grupo, e o grupo atua na sociedade. Essa é a dinâmica. Então, o Espiritismo não é um filme que você assenta numa plateia e vê uma película sendo apresentada. Não é isso. O Espiritismo é você sozinho, com ele, dialogando com ele, aprendendo com ele. E você, o outro, estabelecendo um grupo que modificados podem ajudar a sociedade a se modificar. Então é um trabalho de base, é um trabalho tranquilo, é um trabalho de contextualização individual de uma proposta. Nós vamos observar isso aí ao longo do nosso estudo, né? Espiritismo no Brasil. Como é que começou isso aqui? Então, Jesus estava lá na Europa, dando uma olhada, né, no século XIV, com a corte celestial dele. Né? E aí ele pede, né, ele estava muito aborrecido, porque estava muito distante, os europeus muito distantes da proposta do seu evangelho. Então ele vem para a América, e chega aqui na América ele pede para vir mais para o sul. E ele diz isso aí quando ele chega aqui no sul, nas terras brasileiras. Né? Ele diz isso: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e amor.
No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. É aqui que nós temos que fazer assim, uma conversa olho no olho. Porque tem muito brasileiro que não acredita no Brasil. Tem muito espírita que não acredita nessa informação. Olha, os tomés têm sido aí representados, né, pela incredulidade ao longo dos séculos, começando lá na época de Jesus. O apóstolo Tomé ele foi uma representação do que aconteceria, né, com os homens em relação a esses projetos divinos, sempre a incredulidade. Então eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco neste estudo, que não entre nessa onda, né, de incredulidades. Que você possa fazer da sua vida um projeto perfeito de sintonia com a mensagem de Jesus e a mensagem do Espiritismo. Isso que nós estamos estudando aqui, essas citações, estão no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chico Xavier. Se eu não acreditar, então, onde eu vou buscar abrigo? Onde eu vou buscar arrimo, conforto, consolo? Pensemos nisso. Tem muita gente aí que às vezes abandona, né, as lições espíritas por conversas de níveis assim infelizes. Ah, isso eu não acredito, isso eu não acredito. Olha, vamos em frente. Jesus sabe de nós, e se isso foi trazido para o nosso entendimento, é porque é real. Não é? Bom, continuando as citações, né? Nós vamos ver aí essa coisa linda, né? Eu digo para vocês. Se você pegar essa imagem e colocar, sobrepor no cima do lago de Genezaré, você vai ver que encaixa. E foi no lago de Genezaré que Jesus cantou essa mais bela canção, né? E aí está o nosso Brasil que encaixa no lago de Genezaré. Coincidência? Acaso? Decida você. Continuando, né? A região do Cruzeiro, é Jesus continuando a falar. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre em suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Parênteses. Vocês estudando a história do Brasil, vocês vão ver que lá no princípio, tanto a França, quanto a Holanda, quanto a Inglaterra tentaram dominar o nosso país. Né? E são grandes potências, e Portugal era pequenininho. Né? E como é que Portugal conseguiu manter o controle e a soberania aqui no Brasil? Já parou para pensar nisso? Né? Às vezes você pode até fazer uma mirabolância política. É legal, eu gostaria até de te ouvir nisso. Mas, não sei. Observando a história do Brasil, nós vamos entender que o país foi muito protegido, muito. 300 e poucos anos de colônia, né? E ele se manteve íntegro. Manteve íntegro, que eu falo, na sua estrutura territorial. Por que isso? Quantas republiquetas poderiam ter surgido aqui nessa pátria imensa, né? E não surgiram? Havia um projeto.
Havia uma proposta, havia um campo morfológico criado para que o Brasil permanecesse do jeito que ele era. Ah, mas isso aí acontece? Sim, acontece. Futuramente você vai entender isso nos seus estudos. Por hora, eu te aconselho a estudar Rupert Sheldrake, que é um cientista britânico, quando ele fala dos campos. Os campos que são formados pela existência e pela vontade das pessoas. Então, a vontade de Jesus é soberana, e ele, então, criou o campo para que o Brasil permanecesse com essa integridade territorial. Então, ele vai completar, né, dizendo, antes de eu estar ao dos homens, é o meu coração que ele se encontra, que essa pátria se encontra ligada para sempre. E quem sou eu, quem é você, quem são os homens para dizer não a isso? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando coisas que, às vezes, ferem até as nossas sensibilidades. Cuidado para você não entrar numa dessas falácias. Vamos estudar Jesus, vamos estudar a doutrina espírita, principalmente a codificação e os livros de Chico Xavier, que nesse campo estão nos instruindo perfeitamente. Ismael, então, é o espírito que Jesus determina que seria, ou que será, ou que é, o governador espiritual do Brasil. E aí Ismael cria o seu corpo de trabalhadores. Né? Então, quando presta a findar o primeiro reinado, por volta de 1800, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta, esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Ele vai dizer, irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, o Consolador chegou, né, no século XIX, vivemos no século XX, que foi aí uma adaptação aos novos tempos da história mundial, e para dar força para os seguintes, que vão ser os séculos da entrada da regeneração, do ciclo da regeneração no planeta. Eu quero estar nele, né? Que você esteja também. Porque se nós estivermos aqui, minha gente, pouquíssimas pessoas estarão em mundos superiores. Provavelmente em mundos iguais à Terra ou inferiores. Então, fiquemos com o nosso Mestre Jesus, que de tanto tempo está nos ajudando. E ele vai completar, olha, concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Então, naquela época, estavam formatando o Brasil, né, para a consolidação aqui da pátria do Cruzeiro, a pátria do Evangelho. Eu não participei disso, provavelmente, né? Eu vejo muitas pessoas que não participaram também, provavelmente, e que andam falando coisas da cabeça deles. Que o Brasil não tem mais jeito, que o Brasil não tem nada de pátria do Evangelho, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Eu fico pensando, qual é a autoridade espiritual dessas pessoas? Eu estou falando do achismo, porque eles estão vendo um momento delicado e difícil pelo qual a nação está passando. Mas, é claro, a grande transformação, as grandes obras de transformação são precedidas por momentos de caos. Não é assim? Tente arrumar a tua casa ou o teu apartamento, vai ver o caos que vai dar lá. Tente dar uma ajeitada nas coisas, mudar o piso, sei, trocar uma parede, tirar uma parede ou colocar. Você vai ver o caos que vai acontecer. O Brasil está vivendo exatamente esse momento. Tenhamos respeito, paciência e perseverança. Bom, todas as falanges do infinito se preparam
para a jornada gloriosa. Ismael falando. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Então, o Brasil ia começar, né, a fortalecer suas cidades, formatar, né, o país como ele está hoje. E aí, grandes espíritos trabalharam nisso, inclusive na formação das cidades. Você vê que em 1906, depois dessa informação, Pereira Passos, lá no Rio de Janeiro, ele alarga a Avenida Rio Branco, né, tentando transformar a Avenida Rio Branco o Rio de Janeiro numa daquelas grandes metrópoles que ele via na Europa. Então, ele alarga a Avenida Rio Branco e, a partir dali, ele começa a modificar a estrutura da cidade com uma arquitetura mais moderna, né? Então, quer dizer, houve um trabalho de conscientização daquelas cidades que foram sendo formadas anteriormente da maneira que fosse possível. Agora não. Agora temos um projeto arquitetônico. Lembram do Haussmann lá em Paris, quando ele fez, né, a estrutura modernizando Paris? Não é? Lembram disso que a gente estudou? Então, a mesma coisa. As cidades brasileiras maiores que já existiam começaram a ser modernizadas, tanto o Rio, São Paulo, né, e outras que já estavam naquele projeto antigo. Então, era o movimento do Brasil para se tornar uma grande nação com grandes metrópoles. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Você coloca aqui Ismael falando isso para um espírito que viria reencarnar. A pergunta é: quem é esse espírito? Com quem ele estava falando? Aí está. Daí, algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então, o Brasil preparava-se para receber o Consolador e expandi-lo em suas terras. O Dr. Bezerra de Menezes, médico e político de uma trajetória ilibada, trabalhou incansavelmente para que o Espiritismo se fixasse aqui. Então, vejam que espíritos grandiosos estavam trabalhando com Ismael, estão trabalhando com Ismael, para que o Brasil assuma a sua posição dentro do contexto de mundo, de planeta, para ele cumprir a sua tarefa. Olha, eu fui convidado para isso, sabe? Eu fui convidado para isso. No dia que preparava a minha reencarnação, então me disseram: vai ser no Brasil. E lá no Brasil, você vai cumprir, né, as suas situações, vai resolver seus problemas perante a lei e vai trabalhar no Espiritismo. A sua contribuição vai ser pequena, sim, mas tem que ser perseverante, contínua. Então, será que não falaram mesmo para você? Então é isso. Nós não somos ainda, pelo menos eu não sou, nenhum avatar espiritual. Mas temos que começar. Temos que dar o primeiro passo, como Emmanuel disse. O caminho mais longo que você percorrer vai começar com o primeiro passo. Então é isso. Vamos aproveitar a nossa encarnação no Brasil, viu, gente? Vamos aproveitá-la. Não sabemos se na próxima será aqui. Então vamos aproveitar essa que estamos aqui, né? Com toda a nossa paz, a nossa possibilidade de auxiliar e ser auxiliado. A história desse grande bandeirante do Espiritismo
está contada em diversas literaturas espíritas, e seu desvelo para com a doutrina incentivou e incentiva corações a seguir a marcha progressiva do Espiritismo. Eu grifei isso aí, marcha progressiva do Espiritismo. Porque, sem dúvida, a mensagem espírita é a que vai transformar o mundo. Você duvida? Aí, daqui a uns 100 anos, mais ou menos, quando o mundo já estivesse entrando aí numa regeneração, aí você me diz. A gente deve estar por aí, em algum lugar. Aí você me diz. Né? Então, essa vinda, esse projeto de Ismael é muito interessante. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre Ismael, sobre a proposta, sobre o seu trabalho no Brasil. Antonieta, nossa amiga do Rio de Janeiro, por gentileza, fale um pouquinho para nós. Deus, Cristo e caridade. Este é o lema de Ismael, o mentor espiritual do Brasil. Deus por ser supremo, Cristo por ser governador do planeta, caridade por ser a única capaz de nos levar à salvação. O brasileiro precisa de Deus e Jesus como seres a impulsionar sua vida. Precisa também da caridade como fator de expansão do self e apropriação de virtudes. Sem esses quesitos a impulsionar constantemente a cada um de nós, brasileiros, dificilmente aproveitaremos a encarnação aqui, no Brasil, um país jovem e muito rico, e que será muito mais rico ainda em valores espirituais. Jesus transportou para cá a bandeira do cristianismo, e mais cedo ou mais tarde, este país o representará perante o mundo. Não como o Vaticano ou o Sinédrio, e sim com espíritos valorosos que entenderão a missão desta pátria, fazendo-a cumprir sua missão com determinação e muita coragem. Nosso país teve de tudo para ser dividido em várias pequenas repúblicas, mas não foi. Permaneceu esse gigante continental, salvo pelas influências espirituais, e serão pelas influências espirituais que esta nação encontrará o caminho que lhe compete trilhar. Somos brasileiros. Abracemos então a causa cristã através da doutrina espírita e seremos colaboradores efetivos na proposta do Mestre e Senhor Jesus de cristianizar o mundo. E isso acontecerá, conosco ou não. Pensemos, pois. Palavras de Carlos Gomes, paulista de Campinas, nascido em 1836. Muito obrigado, Antonieta. Deus te abençoe. Bom, a cura pelos semelhantes, a homeopatia no Brasil. Vamos citar Samuel Hahnemann, que nós já falamos sobre ele em outros estudos, aquele médico alemão do século XVIII, XIX, 1755 a 1843. E aí Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do Chico Xavier, ele vai dizer o seguinte: as primeiras experiências espiritistas no Brasil, na Pátria do Evangelho, começaram pelo problema das curas. Olha, em 1818, já o Brasil possui um grande círculo homeopático, sabia disso? A homeopatia já estava no Brasil no início do século XIX, sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio, que vocês sabem, que foi um grande estadista brasileiro também, né, junto ali dos impérios, se correspondia com Hahnemann. Então, ele próprio tinha correspondências com Samuel Hahnemann na Alemanha. Aí está o nosso Hahnemann e aqui está o livro que nós estamos tirando as informações para você. Tá? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Digo para você estudá-lo, né? E você vai observar quanta coisa interessante foram colocadas aí para o nosso entendimento sobre o Brasil. Em 1845, há registro de ocorrências de intercâmbio com os mortos no antigo distrito de Mata de São João, hoje um município distante 62 quilômetros de Salvador. Então, ali começou, né, o trabalho de comunicação com os espíritos aqui no Brasil, né? Porque
em 1848, 3 anos depois, lá nos Estados Unidos, teve o caso das irmãs Fox, né, das meninas Fox, e lá na França, nos anos também seguintes, o conjunto de conhecimentos da comunicação dos espíritos com os homens encarnados através das mesas girantes, que Kardec chega até elas em 1854, mais ou menos. Então, no Brasil, já em 1845, já se tratava desse intercâmbio com os espíritos. Desde 1853, já aconteciam noticiários na antiga província da Corte Brasileira sobre os fenômenos das mesas girantes e mesas falantes. Vejam vocês, né? Que já em 1853, antes de Kardec aproximar do fenômeno das mesas girantes lá em Paris, já no Brasil existia essa proposta, né, da comunicação pelas mesas girantes e falantes. Então, foi através desse processo que Allan Kardec iniciou seus estudos a partir de 1854. Viram o que é o Brasil? Então, antes de acontecer na França, estava acontecendo no Brasil. Só que o codificador nasceu lá. Então, tinha que ser pela França. Por quê? Provavelmente, porque o Brasil, naquela época, era ainda recém-saído da província, da colônia, né? E isso, a nível mundial, algo vindo de uma colônia ou de uma coisa ainda em arrumação, talvez não tivesse a força, digamos, social, né, que o espiritismo precisava. Já a França não, era um país já bastante experiente aí nos contatos mundiais, era um país com já grandes informações, né, já grandes vivências no campo da formação da sociedade terrena ou terráquea. Então, por isso foi lá. Mas só nasceu lá e veio rapidamente para o Brasil. Olha onde você está, amigo brasileiro, amiga brasileira. Pensa bem, vamos amar esse país, vamos ter ideias realmente superiores, ligadas ao Mestre Jesus. Que a nossa política não seja nem de esquerda nem de direita, seja do alto, que é a política do Cristo. Que aí nós vamos conseguir coisas extraordinárias para o nosso Brasil. Tais manifestações eclodiram inicialmente na corte do Rio de Janeiro, no Ceará, em Pernambuco e na Bahia. Rio, Ceará, Pernambuco e Bahia começaram a dar vida, né, a esse projeto, que mais tarde se consolidaria aqui e traria para esse país o que hoje nós conhecemos de espiritismo aqui. A elas aderiram figuras ilustres brasileiras, tais como Marquês de Olinda, Visconde de Uberaba e de Montes Alegres, o Barão de Cairu, o conselheiro Barreto Pedroso, os generais Luiz e Pedro Pinto, etc., todos eles interessados na observação e no estudo dos incipientes estudos dos fenômenos espíritas. Aqui você vê Marquês e general, ou seja, alta classe, né? A classe da nobreza brasileira e a classe do exército brasileiro. Ou seja, gente mais ou menos gabaritada para isso, vocês não acham? Com todo respeito aos demais, mas esses traziam, para se chegar a um marquês, né, a um barão, a um conselheiro, a um general, há um caminho, vocês não acham? Há um caminho que foi percorrido, né? Bom, no Brasil, antes de Kardec, como é que foi isso? Por volta de 1840, ao influxo das falanges de Ismael, chegavam 2 médicos humanitários no Brasil, Bento Muri e Vicente Martins. Então chegaram esses 2, né, médicos que fariam da medicina homeopática verdadeiro apostolado. Então, muito antes da codificação kardeciana, conheciam ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Foram eles, os médicos homeopatas,
que iniciaram aqui os passes magnéticos com imediato auxílio de curas. Em 1840, nós já tínhamos aqui trabalhos de curas pela homeopatia. E tudo ao influxo das falanges de Ismael, ou seja, vindo do mundo espiritual. Você sabia disso? Que nós já fazíamos aqui essas curas, né? E com certeza, esses dois, falando sobre espiritualidade para as pessoas. Continuando, né? As primeiras obras espíritas publicadas no Brasil. Vamos colocar para o nosso conhecimento isso aqui. Em 1860, publicou-se o livro Os Tempos São Chegados. Tá? Depois, em 1862, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, traduzido do francês pelo professor Alexandre Canut. Lembra que a gente falou desse livro no nosso estudo passado? Que são obras subsidiárias, o Espiritismo, na sua expressão mais simples. Então, Allan Kardec, ele escreveu esse livro para auxiliar, né, o entendimento do Espiritismo, e logo assim ele veio para o Brasil. Em 1862, ele já estava aqui no Brasil traduzido para o português. Estão entendendo, gente? Allan Kardec ainda estava codificando o Espiritismo, nós já tínhamos aqui lições dele, estudos dele. Continuando, né? Depois nós vamos ter, ó, em 14 de janeiro de 1875, no Rio de Janeiro, por editores simpatizantes do Espiritismo, que se cotizaram e pagaram a edição deste livro aqui, olha. O Livro dos Espíritos. Primeira edição no Brasil. Saiu em 14 de janeiro de 1875. Não é? Há quanto tempo que o Livro dos Espíritos está no Brasil? Né? Tem países aí que ele não recebeu até hoje. Não tem até hoje. E o Brasil já tinha, né? No século XIX. Primeiro periódico que o Brasil teve é o chamado Eco de Além Túmulo do Monitor do Espiritismo no Brasil. Esse jornal foi criado por Olímpio Teles de Menezes, lá na Bahia, em julho de 1869. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o ano 1, né? Primeira edição desse jornal. Olha aí. Ano 1, número 1, julho de 1869. 4 meses depois do desencarne de Allan Kardec, nós já tínhamos aqui um jornal espírita. Parabéns ao doutor Olímpio Teles de Menezes, né, gente? Que vanguardeiro, né? Que baluarte do espiritismo. Imagina quantas coisas ele teve que vencer na época, né? Quantas agressões provavelmente ele sofreu para trabalhar, para implantar o início do movimento espírita no Brasil. Parabéns, Olímpio. Deus te abençoe. Primeiro Centro Espírita Brasileiro. Sabe quem que fundou, né? E quando? Chamava-se Grupo Familiar do Espiritismo. Ele foi fundado em 17 de setembro de 1865, na cidade de Salvador, Bahia. Na ata consta que tal fundação ocorreu às 23h30 daquele dia, tendo o senhor Olímpio Teles de Menezes como seu primeiro dirigente. Olha aí, você lembra quando a gente leu, né, aqui, que Ismael reuniu um grupo de espíritos extraordinários para trabalhar com ele, Dr. Bezerra de Menezes? Também o Olímpio Teles de Menezes é dessa turma, discípulo de Ismael, trabalhando incansavelmente, arduamente, por uma coisa que é real. Porque muita gente tentou fundar, né, no Brasil algum conceito novo, alguma seita, alguma estrutura, né, de religião, ou de alguma coisa de estudos mais avançados, né? Mas não, provavelmente teve um segmento muito simples. O Espiritismo não. Deu essa alavancada, né? É extraordinário. Tá? Bom, primeiro
Centro Espírita no Brasil e o seu criador, Teles de Menezes, né? Aí está, né, o selo de comemoração da criação do primeiro centro no Brasil, Grupo Familiar do Espiritismo, primeira Sociedade Espírita do Brasil, em 1865, 17 de setembro, né? Fundador, né, Olímpio Teles de Menezes. Isso aqui é um selo dos Correios de Salvador. Aqui está o elevador Lacerda para confirmar, né? Vou pedir o Marco para falar um pouquinho, né, sobre essa coisa do espiritismo, né, aqui no Brasil, ter chegado no Brasil. Marco é do GRESG, lá do Rio de Janeiro. Então, por favor, Marco, com você a palavra. Todos sabemos que o espiritismo começou na França, mas foi aqui no Brasil que encontrou o pouso certo para sua expansão. Isso não foi por acaso, foi determinação divina, que em pouco mais de 147 anos foram construídas aqui milhares de instituições espíritas, atingindo hoje a marca de 14 mil. 14 mil em 147 anos. Uma média de 950 instituições erguidas anualmente no Brasil desde 1875, quando da fundação do primeiro Centro Espírita brasileiro. Imaginemos agora 14 mil instituições em suas atividades semanais, reuniões públicas, grupos de estudo, passes, atendimentos fraternos e outros serviços, como social. O quanto de energia do bem foi gerada nesta nação, criando e mantendo campos vibracionais que buscam a espiritualidade. A este número somamos também outras denominações religiosas em seus cultos semanais. Veremos que o nosso povo é mesmo religioso, mantendo um compromisso muito grande com o nosso Mestre Jesus. Isso fará do Brasil a pátria do Evangelho, e todo o mundo se beneficiará. A doutrina espírita tem muito para contribuir, porque seu corpo doutrinário está pautado em fundamentos das leis divinas e estudados com as lógicas que acalmam o raciocínio e o coração. Abracemos cada qual sua tarefa e nos tornemos copartícipes dos espíritos superiores nesta jornada de transformação do mundo pelo cristianismo. Esse é o nosso verdadeiro chamado de agora. Que nos tornemos soldados de Cristo, vanguardeiros da paz e da espiritualidade que se instalará nesse planeta. E estaremos encontrando nos nossos destinos de filhas e filhos de Deus em regime de pleno despertamento consciencial. Gratidão, Marco. Muito obrigado. Bom, gente, agora nós vamos entrar no estudo sobre a Federação Espírita Brasileira. Como é que foi o início da Federação Espírita, né? E como é que foram aqueles momentos iniciais que a gente precisa saber. Bom, ela teve 3 nomes, né? O primeiro nome é Sociedade Espírita Grupo Confúcios, fundada em 2 de agosto de 1873, no Rio de Janeiro. A obra de Confúcio ela é muito bonita, né? Ela fala muito do social, da ética, da política, a ética na política, a ética no social, né? Então, eles tentaram fazer alguma coisa homenageando essa estrutura da proposta filosófica de Confúcio. Segundo nome, Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, fundada em 26 de abril de 1876, no Rio. Aí já dava uma conotação mais brasileira, porque é essa bandeira de Ismael, né? Deus, Cristo e Caridade. E a terceira já é a Federação Espírita Brasileira, que foi fundada em 2 de janeiro de 1884, também no Rio de Janeiro. Vejam vocês, federação é porque, naquela época, já muitos centros estavam começando a se formar, né? Muitos grupos de estudos, e que mais tarde seriam federações estaduais, né? Como é hoje. Então, a Federação Espírita foi criada no objetivo de fazer esse acordo com todas as federações para que o Espiritismo falasse uma mesma única, uma mesma língua única. Então, o que acontece? Estavam percebendo que a coisa era forte, que o Espiritismo é uma coisa muito, muito forte e que se fixaria no Brasil. Então, para evitar que grupos começassem a pensar diferentemente, a divulgar diferentemente o Espiritismo, então vamos formar uma federação. Essa federação era como se auxiliasse as federações
do país todo. Essa é a ideia. Louvável essa ideia. O grande problema é que, junto com essa ideia, pessoas colocaram outras ideias estranhas ao Espiritismo, né? Como a ideia rustanguista, que foi criada por um Jean-Baptiste Rustin, contemporâneo de Kardec, e o próprio Allan Kardec fala que ele se equivocou. Eu não entendo até hoje por que a Federação Espírita fez isso. Parece que agora ela está se desligando dessa informação, mas é uma informação completamente contrária ao estudo do kardecismo, ao estudo do Evangelho. Não aconselho você a ler, não, sabe? Não vale a pena. Só de falar que Jesus não tinha corpo físico, e sim corpo fluídico, já nos coloca em dúvida aquele negócio do Calvário, sangue, né? Feridas, sabe? Não tinha corpo físico, como é que é aquilo? Outra coisa é que a pessoa pode ser muito ruim e reencarnar como um criptógamo carnudo, que se você não sabe é uma lesma. Isso também não tem lógica, isso não tem lógica. Por isso que eu não entendo como é que pessoas inteligentes fizeram isso, mas deixa para lá, é coisa deles. Né? E vamos seguir com o Espiritismo que foi formulado, codificado por Allan Kardec a partir da informação de espíritos superiores, capitaneados pelo Espírito da Verdade. Então, tivemos muitas dificuldades no início. Tá? Haviam 4 grupos. O primeiro deles eram os místicos. Eles encaravam o Espiritismo como religião. O segundo eram os científicos. Encaravam o Espiritismo como ciência. O terceiro, espíritas, aceitavam apenas o Livro dos Espíritos. E o quarto eram os kardecistas, que dedicavam-se a todas as obras de Allan Kardec. Místico, científico, espírita, kardecista. Ou seja, vamos tirar a palavra místico, porque o mistério é alguma coisa que está envolvido dentro de uma caixa misteriosa. O Espiritismo abre essa caixa para todo mundo. Então, vamos pensar, né? Religião enquanto um projeto de crescimento, de favorecimento espiritual, e não aquela coisa cheia de dogmas, cheia de ritos e celebrações, mas a religião no sentido de uma ligação definitiva com o Pai. Ciência, sim, o Espiritismo é ciência. O Livro dos Espíritos, sem dúvida, é o principal livro da doutrina espírita, e assim como toda a obra de Kardec. Então, hoje nós podemos unir tudo isso. Né? Essa religião que realmente me ligue ao Pai, independente de ritos, celebrações, liturgias, nada disso, dogmas, nada disso. É uma religião livre. Eu vou para o Pai porque eu sei que eu preciso ir, porque eu entendo a necessidade de ir. Ciência, sim, o Espiritismo se pauta. Aliás, ele é um grande contribuidor da ciência. O Livro dos Espíritos. Então, tudo isso hoje está sintetizado na doutrina que é difundida nos centros espíritas, nas federações. O chamado Pacto Áureo foi um acordo celebrado entre a Federação Espírita Brasileira, a FEB, né, e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita a nível nacional. Foi assinado na sede da FEB, na cidade do Rio de Janeiro, a 5 de outubro de 1949. A expressão é atribuída a Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, um dos signatários da época. Então, o Pacto Áureo é muito falado, né, no movimento espírita, é esse acordo que a Federação Espírita Brasileira fez com as outras federações e uniões espalhadas pelo país, né, para que se falasse a mesma língua. Né? Hoje eu tenho que louvar aqui o trabalho da federação no sentido de ter criado estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo avançado também, um trabalho muito bom de fôlego e que ajuda muitas pessoas a entender o espiritismo, mesmo tanto os iniciantes como aqueles que já estão, né? Uma pena é que eles ficam colocando como obrigatório esse estudo no centro. Não, Jesus não obrigou ninguém a nada. Você oferece. E a pessoa, por vontade própria,
por necessidade de avanços ele busca. Né? Bom, como consequência, em 1º de janeiro do ano seguinte, 1950, foi instituído o Conselho Federativo Nacional da FEB, com a posse de seus 11 membros pelo presidente da FEB. Em 8 de março desse mesmo ano, esse conselho lançou a proclamação aos espíritas. Então, desde então, o Conselho Federativo Nacional exerce a função de dirimir dúvidas, orientando o movimento espírita e recomendando normas e diretrizes para os centros espíritas. Isso que nós estamos falando, né? Agora, a FEB é 100% certa? Não, de jeito nenhum. Assim como eu não sou, vocês também não são. Ali são propostas. Então, quando você ler alguma coisa assim, relacionada à FEB, analise se está dentro da obra mesmo de Allan Kardec. Né? Porque os homens, eles têm as suas ideias. E, às vezes, não encaixam muito. Mas, ler de tudo, pesquisar em tudo, retém o melhor. Essa é a informação que nós temos. Vamos pegar agora alguns nomes importantes que marcaram aí a história do Espiritismo. Começando com Eurípides Barçanufo, né? Tá aí essa criatura com uma história magnífica, contada, né, em versos e prosas aí pelos espíritas, pelos expositores, né? Isso. Depois nós temos o Caibachuto, lá de Matão, de São Paulo, né? O livro é aqui de Sacramento, aqui de Minas. O Caibá é lá de Matão, também um bandeirante do espiritismo, né? A história dele é muito interessante de se saber. Né? Depois o nosso Adolfo Bezerra de Menezes, né? Que esse era do Ceará, e depois foi para o Rio de Janeiro. Temos a dona Ivone Pereira, né? Que é mineira, né? Isso. E aí nós temos o nosso Herculano Pires, um grande estudioso do Espiritismo, que o Emmanuel diz, né, que foi o homem que melhor leu o Kardec. O Herculano Pires é muito pouco lido no movimento espírita. Sabe por quê? Porque a sua lição é muito profunda. E muita gente só quer mesmo aquela coisa bem superficial, né? Assim, Olímpio Teles de Menezes, que a gente estudou ainda há pouco, está aí, olha, essas figuras imponentes, né? E agora vem uma figura que é ímpar, né, gente? Essa figura aí no Espiritismo é a figura de excelência aqui no Brasil, né? O nosso Chico Xavier. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Tem uma música que fala, né? Deus te abençoe onde você estiver. Chico Xavier. Deus te abençoe onde você estiver. É o que eu estou repetindo aqui também. Bom, e aí nós vamos ter uma comunicação muito interessante vindo da espiritualidade. Olha só. Prossigais o caminho sem medo. E se ele está semeado de espinhos, asseguro-te que terás grandes satisfações antes de retornares por um pouco entre nós. Então, amigos, sem medo, né? Sem medo do vírus, pelo amor de Deus, esqueçam isso. Sem medo. E se o caminho está semeado de espinhos, vá vencendo os espinhos, como diz, você terá grandes satisfações quando retornar para o mundo espiritual. Quem disse? Quem disse? Espírito da Verdade. Falou isso para Allan Kardec em junho de 1860. Então, que sejam essas palavras também ditas para cada um de nós. Prossigamos sem medo. Uma estatística, né? Segundo a Federação Espírita Brasileira, mais de 14 mil entidades espíritas estão em funcionamento, entre hospitais, escolas e centros. Números que não deixam dúvidas de que a doutrina de Allan Kardec encontrou no país um singular e fértil terreno para prosperar. Você vê, 14 mil centros. Qual foi o primeiro centro espírita? Foi o lá da Bahia, né? Grupo Espírita Familiar, de 1875.
para hoje, né, são poucos anos. Você fazer 14 mil entidades sem ajuda governamental, com trabalho de irmãos e irmãs que construíram tudo isso. Né? Por que o Brasil aceitou tão bem o Espiritismo? No Brasil, o avanço do Espiritismo foi notável. Desde os primeiros anos, como o próprio Kardec festejou, em uma edição de 1864 da Revista Espírita, quando afirma com satisfação que a ideia espírita faz progressos sensíveis no Rio de Janeiro, onde ele conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. Aí é Kardec falando, né? Lá em 1864. Então, o fenômeno das mesas girantes era visto com curiosidade no Brasil imperial já no século XIX, como nós vimos, né? Os periódicos Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e o Cearense, por exemplo, noticiaram a febre que colocava toda a sociedade parisiense em torno de uma mesa redonda. Eu aconselho vocês a lerem, sabe? Existe um livro chamado História do Espiritismo. É um livro escrito pelo Fábio Alessi, lá de Ribeirão Pires, São Paulo, da editora Dionísio. Eu aconselho vocês a ler esse livro, a ter esse livro. Ele é bem interessante, ele ensina muitas coisas, nos orienta de como foi feita essa chegada do Espiritismo no Brasil e como ela se desenvolveu. Né? Vale a pena. História do Espiritismo no Brasil, por Fábio Alessi, da editora Dionísio, lá de São Paulo. Veja se você consegue um exemplar deste livro para você, tá? Para você estudar. Então, continuando, né? Essa situação, né? Como que o Brasil conseguiu tão facilmente, né, aceitar o Espiritismo, né? Então, ao longo do tempo, o Espiritismo foi ganhando maior prestígio junto a diferentes classes e instituições. Em contrapartida, muitos dos cultos afro-brasileiros ainda sofreriam bastante com a desconfiança de órgãos de polícia. Um dos itens para explicar a maior aceitação do Espiritismo se dá pela sua política assistencialista. A caridade, sendo um ponto fundamental do Espiritismo, acabou trazendo uma visão positiva sobre essa fé aproximada da razão. Então, nós hoje sabemos que o Espiritismo tem esse trabalho assistencialista muito grande, e isso deu uma credibilidade, né, ao projeto. Então, não era um grupo de pessoas que se reuniam dentro de uma sala fechada, nada disso. Era um grupo de pessoas que estudavam e realizavam o bem para o semelhante. E é claro, né, a sociedade reage. Daquilo que a gente faz, a sociedade vai reagir. Então, se a sociedade via esse trabalho sendo feito, ela começou a reagir positivamente e a ser atraída também para esse estudo. Né? Nas últimas décadas, o papel do Brasil frente aos rumos tomados pela doutrina espírita foi notório. Uma das mais interessantes afirmações desse papel central pode ser visto no fato de que pessoas de outras denominações simpatizavam com o Espiritismo. Olha só. Por isso, né? Porque via aquele movimento sendo feito de ajuda às pessoas e pessoas estudando também. Mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão baseando em quê? E aí começava a atrair, né? Talvez com isso possamos compreender o porquê do Espiritismo ter maior contingente de praticantes do Espiritismo, né? E de denominações parecidas com essa mesma crença. Então, por que o Brasil tem esse maior contingente mundial de praticantes? Né? Exatamente por isso, porque esse movimento, tanto do estudo, quanto da atenção pelos passes, as águas purificadas, o atendimento médico também, né? Aquele atendimento que o Espiritismo, que o movimento espírita sempre fez, né? Os médicos recentistas, os médiuns recentistas, e tudo isso foi ajudando a atrair as pessoas. Mas, peraí,
você recebeu uma receita gratuita, tomou remédio, deu certo, esse movimento ajuda aqueles que necessitam, ajuda material, ajuda de saúde, ajuda de conversa, de orientações, ajuda de estudo, esse negócio deve ser bom. E as pessoas foram chegando, né? E aí, existem outras coisas parecidas com o espiritismo, por exemplo, Umbanda, Candomblé, né? E outras manifestações, mas eu preciso deixar bem claro aqui para vocês o seguinte, olha, nós respeitamos muito essas manifestações, chamada Umbanda, Candomblé, nós respeitamos absolutamente. Mas é preciso saber que Candomblé é Candomblé, Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo. Então, nós estamos mais ou menos fazendo manifestações mediúnicas, mas só o Espiritismo estuda filosofia e ciência. Então, não pode falar, né? Tenda espírita, não. Ou centro umbanda espírita, não. Espiritismo é uma palavra criada por Allan Kardec, própria para o movimento espírita. E a Umbanda é uma outra criação, né, de uma outra pessoa, num outro tempo, assim como o Candomblé veio, né, dos ritos africanos e outros mais. Então, fique claro para você, meu irmão, minha irmã, Espiritismo é só o codificado por Allan Kardec. Né? Bom, continuando aqui, nós vamos agora pedir para Lília falar um pouquinho sobre um grande nome brasileiro também. Vamos ouvi-la. Um dia, Dom Pedro II entregou o Brasil para os republicanos. Cumpria ali a determinação de Jesus, que o enviou para tal feito, e que o fizesse sem guerras. Apenas o Brasil atingira a maioridade e necessitava buscar outros caminhos. Após os atos de 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II pegou de um torrão desta terra e foi com ela morar na França, fazendo dela seu travesseiro. Aqui está a página de gratidão de Dom Pedro II ao Brasil na psicografia de Chico Xavier. Tangendo as cordas da harpa da saudade, venha ao Brasil buscar a essência pura do amor da pátria minha, da doçura da flor, cheia do aroma da amizade. Prende-me o coração à suavidade desse arroubo de afeto e ternura, da alma do povo meu, que de ventura e de alegria o espírito me invade. Do misterioso aquém da morte, eu vejo sentindo essa onda intensa e luminosa da afeição que idealiza o meu desejo. E tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. Muito obrigado, Lília, muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Selos comemorativos ao Espiritismo, né? Nós tivemos aqui, olha, alguns selos. Esse aqui de 1957, né? Esse aqui de 1969, tá vendo? Centenário de morte de Kardec, primeiro centenário da codificação do Espiritismo. Isso aqui sobre o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, tá vendo? De 1964. Esses aqui são carimbos, né? Então, o carimbo da codificação do Espiritismo, primeiro centenário, o Evangelho segundo o Espiritismo também, né? Aqui uma outra publicação, né? Do primeiro centenário de desencarnação de Allan Kardec, outro carimbo, né? Que é do Tércio de Menezes, né? Aqui os carimbos sobre Allan Kardec. Então, nós temos essas relíquias, né? Aí no movimento espírita brasileiro. Aqui nós vamos ter o selo do Chico Xavier, né? Que é mais conhecido, né? Que é mais recente, né? De 2010, e aqui essa citação, né? Ao Chico Xavier, fé, espírito, saber, amor, caridade, que são essas publicações que foram feitas como comemorações a algum momento relacionado à chegada do Espiritismo no mundo e no Brasil e os seus trabalhadores. Temos também
a Associação Médico Espírita Internacional. Bom, a Associação Médico Espírita Internacional, a AME International, foi fundada em 4 de junho de 1999 em São Paulo, Brasil. Essa associação tem como missão, congregar associações médicos espíritas de diversos países e tem como finalidade o estudo da doutrina espírita e de sua fenomenologia, tendo em vista sua relação e integração com os campos da ciência, em particular da medicina, da filosofia e da religião. Para cumprir essa missão, estimula ou apoia a realização de estudos, cursos, experiências e pesquisas científicas, visando a aplicação do paradigma médico espírita. Então, atualmente, a AME International possui 9 países integrados e tem realizado inúmeros eventos em vários países do continente americano e europeu. A Associação Médica Espírita Brasileira também atua muito aqui no Brasil, foi criada pela doutora Marlene Nobre, de São Paulo, já desencarnada, e congrega os espíritas, os médicos espíritas para os seus avanços dentro dos trabalhos de medicina, das propostas espíritas. Isso vai cada vez mais aumentando. Nós já temos também a Associação Jurídica Espírita, temos a Associação dos Psicólogos Espíritas. Então, gradativamente, as classes vão montando o seu grupo de estudiosos, o seu grupo de profissionais. Bom, aqui vem o Espiritismo no mundo, mas antes do Espiritismo no mundo, eu queria pedir à Aline que falasse sobre 2 ases da música erudita brasileira. Quando a gente ouve os 2, a gente vai observar que eles também são discípulos de Ismael. Acredito que sim. Você deve também pensar desse jeito. Porque são fantásticos, Renasceram no Brasil e fizeram um trabalho sensacional na música erudita brasileira. Aline, fala para a gente sobre eles. Ícones da música erudita do Brasil, viajamos por um tempo em que nosso país ensaiava os seus primeiros passos, enquanto uma nação que se erguia perante o mundo para dizer ao mundo das suas potencialidades. Carlos Gomes, paulista que nasceu em Campinas em 1836, foi o mais importante compositor da ópera brasileira. Destacou-se pelo estilo romântico, com a qual obteve uma carreira de destaque na Europa. Foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro Scala, em Milão, na Itália. Heitor Villa-Lobos
Carioca, que nasceu em 1887, foi um compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista brasileiro, descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira e se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Ambos do século XIX, quando o mundo se preparava para os grandes avanços em todas as áreas, como podemos constatar hoje. A espiritualidade, sabendo de antemão a importância que o Brasil vai desempenhar no futuro do cristianismo, fez renascer aqui dois grandes gênios da música, considerada a primeira de todas as artes. Haverá um futuro em que ambos serão buscados, ouvidos, tocados, apreciados. Quem irá esquecer o Guarani de Carlos Gomes? Quem irá esquecer o trenzinho do caipira de Vila Lobos? Sentimos nessas composições o pulsar brasileiro das terras indígenas e o caminho do progresso realizado através dos trilhos da estrada de ferro que cortava o Brasil, levando pessoas e mercadorias, levando máquinas, levando alegria por onde passava. Nossa música erudita teve como patronos esses dois ícones da música mundial. Mais tarde, surgiram muitos outros gênios da música, buscando em cada estilo contar um pouco dessa nossa história tão brasileira. E assim o Brasil foi e vai se fazendo Brasil, entendendo sempre que uma nação só se constitui verdadeiramente com pessoas que conseguem entender sua essência divina e seus compromissos perante este ser divino. Muito obrigado, minha filha. Agora, nós vamos estudar o Espiritismo no mundo, né? Dar uma passada, né? Então, de acordo com o Conselho Espírita Internacional, o Espiritismo existe o Conselho Espírita Internacional, né? Já tem essa entidade, né? O Espiritismo está representado em 36 países ao redor do mundo, sendo mais difundido no Brasil, onde conta com cerca de 4 milhões de adeptos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mais de 30 milhões de simpatizantes pelo mundo. Segundo dados do Pew Research Center,
de 2015, o Espiritismo tem 13 milhões de adeptos no mundo inteiro, né? Mas aí isso foi de 2015. Hoje nós já pensamos nisso aí, de cerca de 30 milhões, né? Então eles fornecem, essa instituição aí fornece, centro de pesquisas, né? Fornece informações sobre questões, atitudes e tendências que estão moldando os Estados Unidos e o mundo. Provavelmente esses 13 milhões aí é uma checagem já um pouco mais atrasada. Mas consta que o mundo hoje já tem 30 milhões de adeptos, né, de simpatizantes do Espiritismo. Vai indo, né? Tá caminhando, né? Bom, os países, né, onde o Espiritismo já chegou. Angola, Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Espanha, Estados Unidos, França, está vendo? São federações, sociedades, uniões, né? Centros de estudos, confederações, que mais? Isso aí, uniões, né? Esse tipo de conjunto de pessoas estudando espiritismo. Que eu digo para você que os livros, depois de Kardec, né, os livros estudados são os livros psicografados no Brasil. Ou seja, é o Brasil exercendo a sua função de pátria do Evangelho e de coração do mundo. Para você que não acredita, tá aí. Um monte de países já estudando espiritismo a partir do Brasil. Os nossos expositores espíritas vão para lá para fazer suas palestras, né? Guatemala, Itália, Japão, México, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça, Uruguai. Então, são esses os países que até agora nós temos conhecimento. Né? Provavelmente, né, daqui um pouquinho mais, aumentam outros países. Então, esse é o nosso espiritismo aí no mundo, gente. Que todas as informações hoje partem do Brasil. São os livros, são os oradores, as oradoras, os programas de rádio, programa de TV espírita, tudo aqui gerado no Brasil. O Brasil cumprindo a sua missão de pátria do Evangelho. Espero que você entenda assim. Bom, então, terminado essa parte, nós voltando aqui para nós vamos dizer o seguinte: foi bom, né? Foi muito bom. Muita informação que nós pudemos ter nesse estudo. Eu espero, sinceramente, que você ame profundamente o Brasil, para que você seja esse expoente brasileiro, né, a dilatar esse conhecimento para o mundo todo. Porque você, sendo adulto, provavelmente você tem algum adolescente em casa, algum jovem, alguma criança. Se você mantiver essa postura espírita, perseverante, confiante, fora dos tomés da vida e fora das variações, né, indébitas que nós estamos observando atualmente no movimento espírita, fora disso, seja trabalhador de Jesus. A tua política tem que ser a política do Cristo. Senão você se perde. Senão eu me perco. Pensemos nisso. Eu estou agradecendo a espiritualidade por mais esse momento juntos. E eu não sei se você percebe que o silêncio que se faz agora é muito importante. É um silêncio de reflexão. Existe uma música que me toca profundamente a alma. E principalmente porque ela também é utilizada. Foi colocada uma letra com informações espíritas nessa música. É uma serenata. E nesse momento tão tranquilo que nós estamos vivendo, que a gente possa ouvir. Ouça comigo. Serenata de Schubert, na interpretação da Aline Silveira. Muito obrigado. Muita paz para você. Até o nosso próximo encontro.